Olá, matemáticos do quarto ano! Na aula de hoje, nós iremos conhecer, eu disse conhecer, várias formas diferentes de realizar uma divisão. Você, querido aluno, tem o direito de saber todas as formas possíveis para se chegar à resposta correta de uma divisão. Isso é porque você tem o direito de escolher a forma que para você é mais fácil, a forma que você gosta mais, que lhe parece mais divertida e mais legal. É verdade! Depois que você conhecer todas as formas, você poderá falar com a professora e dizer: Prof, eu gostei mais daquela forma. Me explica um pouco mais? Eu quero aprender a fazer daquele jeito. E assim você poderá escolher a sua forma preferida de dividir e usá-la nas suas atividades. Mas por enquanto, não se preocupe caso você não entenda perfeitamente alguma delas. É normal que algumas dessas formas lhe pareçam muito confusas, até porque, como são várias formas, você não precisa aprender todas elas, apenas conhecê-las. Então, ao final desse vídeo, você poderá dizer para a professora lá no chat de qual forma você gostou mais e nas aulas de reforço eu irei ajudar você a aprender a sua forma preferida. Combinado? Muito bem! Para começar essa aula, eu preciso que você pegue a apostila do segundo bimestre. Não é a apostila nova, não. É a apostila do segundo bimestre, a apostila que nós usávamos antes das férias. Nela, você encontrará essa explicação que está aqui. Pause o vídeo, busque sua apostila número 2, seu lápis e sua borracha, e depois nós iremos continuar. Agora que você pegou a sua apostila, abra na página 227. Isso mesmo, página 227. Para que você não se perca, eu deixei sempre aqui no cantinho a página que nós iremos estudar, o exercício que nós estamos realizando. A primeira forma de divisão que nós iremos aprender é a estimativa. A estimativa é uma forma muito legal de realizar a divisão. Observe na página 227 essa explicação de como essa criança realizou uma conta de divisão usando a estimativa. A conta era 369 dividido por 3. Olha como ele fez. Ele dividiu primeiro o 300. 300 dividido por 3 é 100, porque 3 vezes 100 é 300. Mas ficou sobrando 69, porque ele dividiu só 300, e ele tinha 369. Então, ele dividiu 60 por 3 e descobriu que era 20, porque 3 vezes 20 é 60. Aí, ele colocou a resposta. 60 dividido por 3 é 20. Mas ainda ficou sobrando 9, porque ele dividiu o 300, dividiu o 60, mas ficou sobrando 9. Tá vendo que ele dividiu ordem por ordem? Isso. O 9 foi fácil, porque 3 vezes 3 é 9, então 9 dividido por 3 é 3. Tá vendo? 3 vezes 3 dá 9. Por isso que 9 dividido por 3 dá grupos de 3. E assim ele chegou a uma conclusão, que dava para dividir o 369 por 3 vezes, está vendo aqui, ó, a centena, a dezena e a unidade, e as respostas eram 100, 20 e 30. Depois, ele somou todas elas para saber quanto era o total da divisão. Ficou um pouco grande, mas, na verdade, não é difícil. Bem, agora que você conheceu o processo de divisão por estimativa, nós iremos ir na página 229, observe aqui o laser, e iremos fazer o exercício 18A. Então, vire a página, vá até a página 229, no exercício 18A. Prof, por que nós vamos parar para fazer um exercício se você ainda não explicou todas as formas de divisão? Primeiro, nós vamos treinar essa que acabamos de aprender. Quando a gente entender ela direitinho, a gente passa para a próxima. Nós iremos intercalar a explicação
e a atividade, para ficar mais simples o processo e para que nós não fiquemos confusos com tantas informações. Combinado? Muito bem. Bem, nós olhamos o que o coleguinha fez para dividir 369 por 3. E agora, usando a mesma estratégia, nós iremos fazer essas 4 divisões por estimativa. Não se preocupe, você não tem que copiar as contas, apenas prestar muita atenção e depois colocar as respostas no lugar correspondente. Combinado? Fique bem atento. A primeira divisão que nós temos aqui é 506 dividido por 2. Divisão por 2 é relativamente fácil, observe. Primeiro, nós vamos dividir o 500, porque fica fácil. A metade de 500 é 250. Então, 500 dividido por 2 é 250. Só que a gente não dividiu todo o 506. A gente dividiu só o 500. Ficou sobrando 6. Então, agora nós temos que dividir o 6. Então, olha só. 6 dividido por 2 é igual a 3, porque 3 vezes 2 é 6. Agora sim, eu acabei. Então, eu posso dizer que 506 dividido por 2 é 250 mais 3, porque a gente teve uma parte da resposta e depois a outra parte da resposta, o que deu um total de 253. Vamos colocar a nossa resposta aqui no lugar certo? Bora com a prof? Muito bom! Ó, pronto. Vamos realizar agora juntos a segunda divisão, usando a estimativa. Prof, eu não entendo bem o que você está fazendo, eu fico confusa. Bem, a professora está usando cálculo mental, mas são cálculos relativamente muito fáceis, porque dependem apenas do meu conhecimento de tabuada. 891 dividido por 9 vai precisar de uma estratégia diferente do que nós fizemos na primeira operação. Isso é porque na tabuada do 9 não tem nem 8, nem 89, mas tem 81. Ou seja, eu não posso dividir o 890 de uma vez só, mas eu posso dividir 810. Por que eu sei isso? Como você sabe isso, prof? É porque na tabuada do 9 tem 81. Se na tabuada do 9 tem 81, é porque dá para dividir 81 por 9, ou seja, se dá para dividir 81 por 9, também vai dar para dividir 810. Então, eu peguei o 810 todinho para facilitar a minha vida e ser mais rápido. 810 dividido por 9 vai ser 90. Como você sabe, prof? Você nem fez a conta. É óbvio, 81 dividido por 9 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Se eu sei a tabuada, é óbvio que eu vou saber fazer a divisão. Se 81 dividido por 9 é 9, 810 dividido por 9 é a mesma coisa com o zero a mais, porque é a mesma coisa, 81 com o zero a mais. Não é verdade? Se o 81 aqui tem um zero, o 9 aqui vai ter um zero também, porque 81 dividido por 9 é 9. Ai, prof, tá dando nó na minha cabeça. Eu não estou entendendo como você consegue tantos números assim. Calma, a prof está usando o cálculo mental e é óbvio que o cálculo mental de um adulto é mais rápido do que o cálculo mental de uma criança que está em processo de aprendizagem. Talvez para você realizar esse cálculo mental seja muito difícil e é por isso que na escola nós ensinamos a divisão pelo algoritmo e não pela estimativa. Apesar de você aprender a estimativa e ter a opção de usar, a forma oficial de divisão ensinada é o algoritmo, porque não depende tanto do cálculo mental e é mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Até o final dessa videoaula, nós falaremos do algoritmo, mas, por enquanto, eu estou fazendo basicamente cálculos mentais baseada na tabuada. Eu sabia que na tabuada do 9 não tinha 8 nem 89, mas eu sabia que tinha 81. Por isso, eu peguei o 810, que é o que chega mais próximo para uma divisão exata. Depois disso, eu vou ter que perceber que eu consegui dividir a primeira parte, o 810, mas eu não dividi tudo. Eu vou ter que dividir o que sobrou. Quanto sobrou? Se eu já usei o 800 e já usei 10 aqui desse 90, sobrou só 81. Só que agora ficou fácil, sabe por quê?
porque eu já sei que tem 81 na tabuada do 9 e já sei que 81 dividido por 9 é 9. Por quê? 9 vezes 9 é 81. E agora eu consigo chegar a um resultado. Eu dividi uma parte do número e deu 90. Eu dividi a outra parte do número e deu 9. Logo, eu sei que 891 dividido por 9 é 99. Se você ainda não entendeu ou se te parece muito confuso, fique tranquilo. É normal você estar vendo pela primeira vez. Até o final, você terá uma compreensão mais profunda. E se você gostar desse modo de divisão, a professora te ajudará até você aprender ele direitinho. Combinado? A próxima divisão que nós faremos é 2.450 dividido por 7. Essa divisão, igualmente à anterior, vai precisar de um pouco de conhecimento de tabuada para isolarmos a parte possível de divisão. Não dá para dividir 24 por 7, não dá para dividir 2 por 7, porque não tem 2 na tabuada do 7 nem 24. Então, olha o que nós faremos. Nós vamos identificar o que tem na tabuada do 7 que chega mais pertinho do 24, né? Porque o 2, como ele é menor, a gente sabe que é óbvio que não dá para dividir. Na tabuada do 7 tem 21 e tem 28. O 28 passa, então ele é carta fora do baralho. Nós vamos pegar o 21. Só que aqui não é um 24, é um 2.400. Por isso, nós podemos pegar já o 2.100 todinho, para facilitar o processo, não é verdade? Então, como eu não consigo dividir 2.400 de uma vez só, porque não tem 24 na tabuada do 7, eu vou dividir 2.100. E daí vai ficar fácil, sabe por quê? Porque 2.100 dividido por 7 é a mesma coisa que 21 dividido por 7, com mais 2 zerinhos. E na tabuada do 7 tem 21, que é 7 vezes 3. Se 7 vezes 3 é 21, 21 dividido por 7 é 3. E como aqui tinha 2 zerinhos, vai ter 2 zerinhos na resposta. Você só consegue fazer a divisão por estimativa se você sabe a tabuada e se você tem já a habilidade de fazer cálculo mental. No quarto ano, algumas crianças já estão desenvolvendo a habilidade de cálculo mental, outras não, e é normal. Você será estimulado até que essa habilidade seja desenvolvida. Se você não está entendendo, e eu sei que muitos de vocês olham e falam, prof, que bagunça, não sei de onde você está tirando esses números. Não fique apavorado. É assim mesmo. A estimativa depende muito de habilidades matemáticas que você ainda está desenvolvendo. Por isso, você não é obrigado a fazer nenhuma conta por estimativa, mas você tem a necessidade de conhecer, porque quando você desenvolver as habilidades necessárias, você poderá usar a estimativa em outros conteúdos também e não só na divisão. Então, fica ligado, presta atenção. Até o final dessa aula, você vai ter uma compreensão melhor sobre a estimativa, tá bom? Já dividimos 2.100, mas não dividimos todo 2.450. O 2.000 já era, 100 já foi, ficou 350, entendeu? Agora, a gente vai dividir o 350, mas está fácil, sabe por quê? Porque a gente sabe a tabuada e sabe que na tabuada do 7 tem 35. E sabe que 5 vezes 7 é que dá 35. Se 5 vezes 7 é 35, 35 dividido por 7 é 5. Como esse 35 aqui está com um zero do lado, a gente vai pôr um zero na resposta também. Isso mesmo! Agora, a gente já dividiu a primeira parte e a segunda parte e ficou fácil, sabe por quê? Porque 300 mais 50 é 350 e agora eu já sei a minha resposta. 2.450 dividido por 7 é 350. A estimativa nada mais é do que um cálculo mental colocado no papel, escrito. Uma pessoa, quando ela faz cálculo mental, ela usa estimativas. E se você ainda não consegue fazer cálculo mental, você irá aprender ao longo do processo do quarto ano e do quinto ano, realizando estimativa. Muito bom, né, pessoal? Vamos colocar a resposta no lugar correto? Não precisamos mais da conta, porque já temos a resposta. E, por último, vamos fazer 96 dividido por 3. Essa é muito fácil, por isso, eu vou pedir para você dar um pause no vídeo e fazer sozinho. 96 dividido por 3. Depois que você terminar, você vai despausar o vídeo e vai ver se você acertou. Pronto? Vamos ver como você fez? Bem, eu faria assim, ó.
90 dividido por 3 é 30. Prof, como você sabe disso? Ué, 9 dividido por 3 é 3. Então, 90 dividido por 3 é 30. Porque 3 vezes 3 é 9, né? Então, 30 vezes 3 é 90. Agora, faltou só o 6. 6 dividido por 3 é igual a 2, porque 2 vezes 3 é 6. Pronto, dividi a primeira parte, depois a segunda parte, deu 32, porque 30 mais 2 é 32. Agora, eu posso colocar a minha resposta lá no lugar correspondente. Você acertou? Conseguiu fazer? Muito bem! Se não conseguiu, não tem problema. Você está aprendendo, e essa é uma forma nova e muito diferente, que exige habilidades que talvez ainda estejam em desenvolvimento. Mas o importante é tentar. Agora, você já conheceu a divisão por estimativa. Se você gostou dessa forma de dividir, participe das aulas de reforço, onde nós iremos explorar mais essa forma de divisão e você poderá dominá-la com perfeição para usar nas suas atividades. Agora você vai virar a página e ir até a página 228, onde nós teremos outras explicações de outras formas de divisão. A próxima forma de divisão que nós vamos aprender é a forma concreta, usando material dourado. Então, aqui, a criança tinha a mesma quantidade, 369. Ela também dividiu por 3, ó. A centena em 3 grupos iguais, a dezena em 3 grupos iguais e a unidade em 3 grupos iguais. Nós iremos fazer 4 divisões usando o material dourado. Eu já peguei o meu. Se você tem material dourado, pode pegar e pode usá-lo também. Combinado? Pronto! Já abri espaço, usei o meu material e representei o 96. Uma coisa muito importante que eu ainda não mencionei hoje, mas que eu já falei em outras aulas, é que a divisão é a conta diferentona. Você se lembra por quê? Isso mesmo, porque ela começa pela maior ordem. Todas as contas que nós aprendemos até agora, a adição, a subtração e a multiplicação, começam sempre pela unidade. Mas a divisão não. A divisão é a nossa diferentona. Ela começa pela maior ordem. No caso, aqui no 96, a maior ordem é a dezena, o 90. Então, nós vamos dividir primeiro o 90. Está aqui, ó, 9 barrinhas de 10, representando 9 dezenas, ou seja, 90, e 6 cubinhos. Primeiro, eu vou dividir o meu 90 em 3 grupos. Olha como que eu vou fazer, ó. Eu vou pôr em um grupo, no outro grupo, no outro grupo. E depois eu vou continuar distribuindo igualmente nos grupos. Eu não preciso nem saber a tabuada para fazer essa divisão, porque como eu tenho material concreto, é só eu agrupar. Pronto, fiz 3 grupos com o meu 90 e agora eu sei que cada grupo ficou com 30, beleza? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os meus cubinhos. Ó, vou pôr no grupo, ó. Num grupo, no outro grupo. Pronto! Dividi o 96 em 3 grupos iguais e descobri que 96 dividido por 3 é 32, porque são 3 dezenas e 2 unidades. Vamos colocar lá essa resposta? Beleza! Então, vem comigo para a próxima operação. Agora, nós temos que dividir 130 por 5. Só que tem um problema. Eu tenho que começar pelo 100, porque é a maior ordem. E a divisão sempre começa pela maior ordem. Só que não dá para quebrar a minha placa em 5 partes. Então, eu vou ter que trocar. Eu vou ter que deixar essa placa e substituir por 10 barrinhas. Vamos lá? Agora, eu tenho 13 barrinhas, porque eu tenho 10 barrinhas que antes eram uma centena, ou seja, eu tenho 10 dezenas, mais 3 dezenas. Eu tenho 13 dezenas, eu fiz uma troca, né? Agora é fácil, é só seguir a mesma lógica. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Fiz 5 grupos, agora é só continuar. 1, 2, 3, 4, 5. Para tudo, prof. Tem um problema. Olha só. Você já dividiu em grupos de 5, mas agora só sobrou 30. Você não vai conseguir pegar esse 30 e dividir igualmente em 5 grupos, porque vai ficar desproporcional, né? Alguns vão ganhar e outros não. Então, o que eu preciso fazer com esse 30 que sobrou? Se eu não posso colocar esse 30 nos grupos, eu vou ter que trocar 3, porque 3 é menor do que 5, né? Não dá para dividir. 3 dezenas eu vou ter que trocar por
30 unidades. Aí eu vou conseguir continuar essa divisão. Vamos lá? Pronto, agora eu troquei. Eu tinha 3 dezenas, que não dava para dividir por 5, porque 3 é menor do que 5. E eu troquei por 30 unidades. 30 vai dar para dividir, porque o 30 é bem maior que o 5. Além disso, tem na tabuada, então facilita bastante. Mas, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar 1 para cada grupo até acabar. Vou fazer bem rapidinho isso para você não perder tempo. Ufa! Acabei! Você viu que eu precisei fazer trocas. Eu precisei trocar a centena por dezenas, porque 1 era menor do que 5. Depois ficou sobrando um 3, que era 3 dezenas, e eu precisei trocar por 30 unidades, porque o 3 era menor do que o 5. É muito comum, durante as nossas divisões, precisar fazer trocas. E depois que eu fiz as trocas, ficou fácil, eu coloquei cada um no seu grupo e tive 5 grupos iguais de 26. Vamos colocar essa resposta aqui? Muito bem! Agora vamos fazer a próxima operação. Agora nós vamos dividir 354. Eu já representei, ó, 3 centenas, 5 dezenas e 4 unidades. Nós vamos dividir por 3. A centena é fácil, ó. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Aí a dezena vai indo, ó. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos. O problema é que só sobrou 2 dezenas aqui. E se sobra 2, não dá para dividir por 3, porque quando o número é menor, no caso 2, não tem como dividir por um outro maior. Não dá para dividir 2 por 3, porque 2 é menor. Então, eu tenho que trocar. Essas minhas duas barras vão ter que virar 20 unidades, porque são 2 dezenas, equivalem a 20 unidades. Vamos lá? Pronto, substituí minhas 2 dezenas por 20 unidades. Agora, eu vou juntar essas minhas 20 unidades com as 4 unidades que eu já tinha e vou ficar com 24 unidades. Pronto! A parte difícil eu já fiz, que foi trocar. Agora é só colocar uma unidade em cada grupo até acabar. Vou fazer bem rapidinho para você não ficar perdendo tempo, beleza? Pronto! Dividi todas as minhas unidades nos grupos igualmente e agora eu tenho 3 grupos iguais de 118. Uma centena, uma dezena e 8 unidades. Vamos colocar a resposta aqui? 118. Agora, nós precisamos dividir 639 por 3. Vai ser fácil, porque a gente não precisa fazer nenhuma troca, porque todos os números que estão nas ordens são divisíveis por 3. Olha só, um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos. Agora é só eu dividir as pecinhas colocando uma em cada grupo sucessivamente. Assim, no final dessa divisão, todos os grupos terão a mesma quantidade. O legal da divisão é que você forma grupos iguais. Pode ser que, às vezes, sobre um restinho, mas daí ele não pode ser juntado a nenhum grupo, porque não pode ficar um grupo diferente do outro. Pronto, dividi igualmente em 3 grupos e cada grupo tem 213, 2 centenas, uma dezena e 3 unidades. Bem, pessoal, depois que nós conhecemos a estimativa e a divisão com material dourado, vai ficar muito mais fácil de entender as outras 3 formas de divisão. Vai ser bem rapidinho, fica comigo, não me abandona que já vai acabar, tá bem? Na página 228, olha aqui, a página 228, nós temos mais uma forma de divisão, que é a divisão por decomposição. Ela é muito parecida com a estimativa e também com o material dourado, porque nós dividimos ordem por ordem.
Tá bem? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é decompor o número. Nós vamos fazer aqui dois exercícios. Então, vai na página 229, exercício 18C. Nós vamos fazer as duas primeiras operações da letra C do exercício 18 da página 229. Chegou junto comigo? O primeiro cálculo é 1.356 dividido por 6. Basicamente, a gente tem que decompor primeiro 1.000 mais 300 mais 50 mais 6. Depois, a gente tem que dividir todos por 6. Pronto! Já montei as minhas operações e vou fazer a divisão. 1.000 dividido por 6, eu tenho que tentar dividir o primeiro número, que é 1. Não dá porque é menor. Pega o próximo, 10. 10 dá para dividir por 6. Só que na tabuada do 6 não tem 10, só tem 6 e 12. 12 é maior. Esquece o 12, porque se o número da tabuada é maior do que o que eu estou dividindo, não vai dar certo. Tem que ser igual ou menor. Como não tem 10, eu vou ter que pegar o menor, que é o 6. 6 vezes 1 dá 6, e é o que chega mais perto. Então, a minha divisão vai ter que ser por 1, porque é o único número que, multiplicando 6, vai chegar perto do 10. 1 vezes 6 é 6. Mas como eu estou trabalhando não com 10, com 1.000, eu vou pegar os dois zerinhos. Agora, eu já tenho 1.000 dividido por 6 igual a 100, só que 100 vezes 6 é 600 e não 1.000. Quer dizer que sobrou quanto que não foi dividido? Qual que é a diferença entre 1.000 e 600? Sobrou 400. Eu só consegui dividir 600. Eu não consegui dividir o 400. Ah, prof, mas o 6 é bem menor, daria para dividir? Claro, daria. Só que é mais fácil eu juntar o 400 com o 300 do que eu fazer uma conta gigantesca aqui só no 1.000, sendo que eu ainda tenho os outros para dividir. Então, eu dividi o 1.000, deu 600, sobrou 400. Eu vou pegar esse 400 aqui e vou juntar com o 300, fazendo ficar 700, né? Porque 400 mais 300 é 700. Agora ficou mais fácil, sabe por quê? Porque eu sei que 6 dividindo o 700 vai dar 100 de novo. Porque 6 vezes 100 é 600 e vai sobrar o quê? 100. Muito bom. O que eu vou fazer com esse 100 que sobrou? Eu vou jogar junto com 50. Olha aqui. Agora, o meu 100 que sobrou está lá com 50. Na tabuada do 6, não tem 15, mas tem 12, que é 2 vezes 6. Se 2 vezes 6 é 12, 20 vezes 6 é 120. Quer dizer que sobrou quanto? Sobrou 30, porque do 120 que eu consegui, 6 vezes 2 é 12, 6 vezes 20 é 120, sobrou 30, e agora eu vou pôr o 30 junto com o meu último 6. E agora vai ficar fácil, porque 36 tem na tabuada do 6. E é 6. Menina, que difícil, prof, eu não imaginava. Bem, gente, a decomposição ela pode ser muito fácil, como foi no exemplo, ou pode ficar muito difícil, como foi essa conta. Por que ficou muito difícil? Porque teve que fazer muita troca. Mas as trocas a gente também faz quando está usando a conta no material dourado ou no algoritmo. Lá na estimativa, a gente agrupou para não ter que ficar fazendo trocas, para ficar mais fácil. Por isso, a estimativa é mais fácil do que a decomposição. Agora é só somar. 100 mais 100, 200. Mais 20 mais 6, 226. Bem, nem sempre a conta por decomposição vai ser mais fácil do que a conta pelo algoritmo ou por estimativa. Se todos os números forem divisíveis, que nem aqui, 300 é divisível, 60 é divisível e 9 é divisível por 3, é fácil. Mas quando não é, a gente precisa ver o que sobra e juntar com o próximo. Vamos fazer rapidinho a próxima conta, 670 dividido por 5. Bem, eu já coloquei aqui, eu decompus 670, não tem nada na unidade, então não vai ter nada na composição da unidade. Bem, eu já montei a minha conta aqui, Primeiro eu decompus 600 mais 70, porque é 670 e não tem nada na unidade, por isso que ficou vazio o espaço da unidade. Então, vamos lá. Não tem 6 na tabuada do 5, mas tem 5. 1 vezes 5 é 5. E se eu juntar os dois zeros, vai dar 100. Só que 100 vezes 5 é 500, sobra 100. Esse 100 eu vou agrupar aqui com 70. Na tabuada do 5, não tem
17, mas tem 15, que é 3. 3 vezes 5 é 15, mais o 0, 30. Sobrou quanto? Sobrou 20, que agora vai para a casa da unidade. Esse 20, a gente vai dividir por 5 e ficou fácil, porque na tabuada do 5, 20 dividido por 5 é 4, já que 4 vezes 5 é 20. Bem, terminamos a nossa conta e agora sabemos que 670 dividido por 5 é 134, porque nós somamos o resultado da divisão de cada ordem separadamente. Porém, vocês percebem que foi necessário fazer várias trocas durante o processo. Essas trocas elas são muito mais fáceis de fazer no processo do algoritmo do que aqui, porque aqui elas exigem um cálculo mental, né, e uma atenção muito maior do que no algoritmo, onde elas podem ser visualizadas na conta de menos. Seguindo em frente, pessoal, aqui nós temos outra forma. Ó. Esse coleguinha encontrou mentalmente o resultado, ele dividiu só usando a cabecinha. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. 52 dividido por 4. Ora, 40 dividido por 4 é 10. Ficou sobrando 12. 12 dividido por 4 é 3. Logo, eu sei que esse resultado é 13, sem fazer nenhuma conta. Por quê? Na minha mente, eu dividi em duas partes divisíveis e somei os dois resultados. Agora aqui, ó, 360 dividido por 8. Eu sei que na tabuada do 8 não tem 36. Na tabuada do 8 tem 32, que é 8 vezes 4. Então, eu sei que se eu dividir 320 por 8, vai dar 40. Só vai ficar sobrando aqui o 40, porque 360 menos 320 é 40, e 40 dividido por 8 é 5. Logo, eu, sem fazer conta, sei que 360 dividido por 8 é 45, porque eu dividi primeiro 320 na minha cabeça e depois dividi o 40 que sobrou. Tá bem? Essa forma aqui é a forma de cálculo mental. Quando você entender a estimativa, quando você entender a decomposição, quando você entender o processo e tiver a tabuada de cor na sua mente, você vai conseguir fazer assim sem ter que fazer conta, usando apenas o cálculo mental. Essas duas operações estão ainda na letra C, no exercício 18, que nós havíamos começado na explicação anterior. Você pode preencher com esses resultados. Agora vamos ver a nossa última forma diferente de realizar uma divisão. Está quase acabando, fica comigo só mais um pouquinho. Essa criança usou a subtração sucessiva. Você se lembra que quando nós aprendemos multiplicação, nós entendemos que nós poderíamos representar uma multiplicação com a soma de várias parcelas iguais? Por exemplo, 4 vezes 8 é a mesma coisa que 8 mais 8 mais 8 mais 8. Da mesma forma que a multiplicação pode ser representada por várias parcelas iguais sendo somadas, a divisão pode ser representada por várias parcelas iguais sendo subtraídas. Olha só, ela tirou 100 3 vezes, depois ela tirou o 20 3 vezes e, por último, ela tirou o 3 3 vezes e chegou ao resultado de 123. Vamos fazer agora rapidinho essas operações usando a subtração sucessiva. Nós queremos dividir, então, 534 por 3, que é a primeira operação do exercício 18, letra D. Vamos começar tirando 100 vezes. Olha só, eu vou tirar 100 vezes o 3, e 100 vezes 3 é 300, tá vendo? E eu vou saber, ó, aqui, ó, eu dividi, já tirei 300, cheguei ao resultado 100. Só que ainda sobrou 234, porque 500 menos 300 é 234. Agora, vamos tirar o 3, ó, não dá mais 100 vezes. Mas como eu sei que 3 vezes 7 é 21, vamos tirar 210, que equivale a 70 vezes. Por quê? Porque 3 vezes 7 é 21, logo 3 vezes 70 é 210. Já tenho 170 e sobrou só 24. Agora, o 24 ficou mais fácil. Por quê? Eu posso tirar... Eu sei que na tabuada do 3 tem 24, que é 3 vezes 8. Eu posso tirar exatamente 8 vezes e vai acabar, vai sobrar zero. Porque 8 vezes 3 é 24 e eu cheguei ao final da minha conta, que é zero. Eu fiz subtrações sucessivas. Fui tirando, mas para todas essas vezes eu precisava de cálculo mental e conhecimento da tabuada. A resposta é 178. Vamos colocar aqui.
Prof, essa conta eu achei mais complicada. Na verdade, todas elas seguem a mesma lógica de decompor, de separar em partes menores para dividir. Mas essa conta precisa de mais cálculo mental, de mais raciocínio estimativo do que todas as outras que você fez até agora. Vamos dividir 145 por 5. Bem, se eu tentar tirar o 5 100 vezes, vai passar, vai dar 500, não vai dar. Então, eu vou ter que fazer bem menos do que isso. Eu sei que 10 vezes 5 é 50. Então, eu vou tirar 20 vezes, quer ver? Que dá 100. Tirei 20 vezes e vai sobrar só 45. Ah, agora ficou muito fácil, porque eu sei que 9 vezes 5 é 45. Então, eu vou tirar o 45 todo, que é 9 vezes. 29 vezes. Prof, eu não estou entendendo nada dessa conta. Bem, eu estou retirando o 5 várias vezes seguidas. E estou contando quantas vezes eu consegui tirar o 5 desse número. Vamos fazer a próxima? Agora, a conta é 128 dividido por 4. Eu sei que não dá para tirar 100 vezes o 4, porque 100 vezes 4 é 400, é muito. Se eu tirar 10 vezes 4 é 40, é muito pouco. Então, eu vou tirar mais do que 40. Eu penso assim, se 3 vezes 4 é 12, 30 vezes 4 é 120. Então, eu posso tirar 120, por quê? Eu sei que se eu tirar 30 vezes o 4, eu vou ter tirado 120 do número. Aí ficou muito fácil, sobrou só o 8 e eu posso tirar 8 de uma vez quando eu tiro duas vezes o 4. Eu tirei 30 vezes, depois tirei duas vezes e cheguei à conclusão que 128 dividido por 4 é 32. Agora vamos fazer a nossa última operação, que é 1.356 dividido por 6. Bem, espero que até aqui você tenha entendido o que eu estou fazendo. Eu estou tirando partes, sempre tirando partes que sejam múltiplos de 6. Ou seja, eu posso tirar 6 uma vez, duas vezes, três vezes, até acabar tudo, mas vai demorar muito. Ou eu posso tirar 6 agrupando em grandes grupos para facilitar. Eu acho mais fácil agrupar em grandes grupos. Observe, se eu tirar 100 vezes o 6, eu vou tirar 600. Só que eu uso a minha inteligência para entender que aqui eu tenho mais do que o dobro de 600. Porque se o dobro de 6 é 12, o dobro de 600 é 1.200. Se eu tirar 100 vezes o 6, eu vou ter tirado 600. Mas se eu tirar o dobro, que é 200 vezes, eu vou ter tirado 1.200. Aí ficou fácil, porque sobrou só 156. Aí eu sei, ó, que não dá mais para tirar 100 vezes, porque é muito. Na tabuada do 6, tem alguma coisa que chega perto do 15? Tenho 12. Então, eu sei que se eu tirar duas vezes o 6, vai ser 12. Logo, se eu tirar 20 vezes o 6, vai ser 120. Olha só, precisa de muito cálculo mental para fazer dessa forma, mas muitos de vocês já fazem cálculo mental e podem aprender sim a fazer dessa forma, não é difícil. Agora eu já tenho 220 e sobrou só 36. 36 é fácil, gente, porque tem na tabuada do 6. É 6. Agora ficou 226. Eu tirei 200 vezes o 6, porque eu sabia que era 1.200. Depois eu tirei 20 vezes o 6, porque eu sabia que era 120. Por último, eu tirei 6 vezes, porque eu sabia que era 36. 226. Só que, galera, vamos falar a verdade? Nenhuma dessas formas é a mais simples. É por essa razão, meu querido, que você aprende a divisão usando o algoritmo da divisão. Nele, você consegue dividir ordem por ordem, começando pela maior, nossa conta diferentona, e consegue visualizar os restos para agrupar com a próxima ordem e não precisa de cálculo mental nesse processo, apenas conhecer a tabuada. Espero que você tenha aprendido bastante sobre divisão nessa aula e se você gostou de algum desses processos e quer aprender mais, procure a professora no chat ou nas aulas de reforço que eu te ajudarei a desenvolver suas habilidades de divisão usando outras formas além do algoritmo. Um beijo e tchau!